A abolição da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, é frequentemente retratada como um gesto de libertação humanitária. No entanto, quando analisamos o destino dos ex-escravizados e seus descendentes, fica claro que a Lei Áurea não foi um fim, mas o início de um novo ciclo de exclusão. A liberdade concedida foi vazia, sem reparação, sem terra, sem direitos e sem políticas de inserção social. O resultado? Uma nação que, mais de um século depois, ainda carrega cicatrizes profundas de uma abolição mal feita, onde a população negra foi abandonada à própria sorte, condenada a uma marginalização que persiste até hoje em dia. Então, perdedores, tudo bom? Sobrevivendo? Esse podcast é sobre a abolição da escravidão, né? No dia 13 agora de maio completou aí aniversário, né? E vamos aqui falar sobre as suas consequências, né? E tudo sobre ela, né? Então, ouça até o final, curta, compartilhe e vamos começar logo após a abertura. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, nenhum plano foi feito para garantir que os negros libertos tivessem condições de sobreviver em liberdade. Não houve distribuição de terras, acesso à educação, indenizações ou mesmo um programa de inserção no mercado de trabalho. Os ex-escravizados foram simplesmente expulsos das fazendas, sem posse, sem moradia e sem perspectiva. Enquanto isso, o governo brasileiro investia na vida de imigrantes europeus, subsidiando suas passagens e lhe oferecendo empregos que deveriam ser ocupados por os afrodescendentes libertos. Essa política deliberada excluiu a população negra do mercado formal, empurrando para subempregos, favelas e trabalhos informais. A liberdade concedida em 1988 não veio com cidadania, mas com a condenação à pobreza estrutural. Liberdade essa colocando bem entre aspas, né? Sem oportunidade, muitos ex-escravizados foram obrigados a viver em condições precárias, formando as primeiras favelas e periferias urbanas. A sociedade brasileira, que nunca enfrentou seu passado escravista, tratou a população negra como uma classe perigosa. Leis como a da vadiagem, de 1941, criminalizavam desempregados, muitos deles negros, permitindo sua prisão por não ter ofício. O racismo científico difundido no século XIX continuou a justificar a inferiorização dos negros, agora sob novas roupagens, a ideia de que eram preguiçosos, incapazes ou propensos ao crime. Enquanto imigrantes brancos recebiam apoio para abrir negócios, os negros eram barrados de empregos formais, perpetuando uma divisão racial do trabalho que dura até hoje. Também surgiu a ideia de eugenia, no qual eles acreditavam que essa vinda dos europeus para o Brasil, misturando com os negros, né, com os afrodescendentes, como o sangue europeu era superior, eles iam exterminar, né, os negros a partir do momento que houvesse esse processo de mistura, de miscigenação entre eles, né. Calcularei que até o século XXI já não existiria mais negros no Brasil. Essa ideia foi perpetrada aí pela burguesia brasileira e até por pessoas conhecidas aí como Monteiro Lobato, foram entre outros aí também, né? Então, além disso, essas pessoas escravizadas, quando foram libertas, tiveram que passar por isso também. Teve também a lei da capoeira, que proibia a capoeira, também teve proibir o choro, enfim, entre tantas outras aí, né? Teve uma falta de reparação muito grande e uma desigualdade que persiste até hoje, né? Países como os Estados Unidos, após a abolição, criaram programas como os 40 acres em Demule, promessa não cumprida e de distribuição de terras, e mais tarde políticas de ações afirmativas.
No Brasil, nunca houve qualquer forma de reparo histórico. Os ex-escravizados e seus descendentes nunca receberam terras, indenizações ou políticas massivas de educação e emprego. O resultado é visível nas estatísticas atuais, né? Desigualdade econômica. Os afrodescendentes representam 75% dos mais pobres e apenas 29% dos mais ricos no Brasil, segundo o PNAD, né, continua o IBGE. Violência, né? Homens negros são 78% das vítimas de homicídios, né, segundo o Atlas de Violência de 2023. O acesso à educação, apenas 20% dos negros concluem ensino superior, contra 40% dos brancos, segundo o IBGE. Esses números não são coincidências, são o legado direto de uma abolição que libertou os corpos, mas manteve as correntes sociais. E nem os corpos, né? Porque no capitalismo a escravização são das mentes, dos corpos e até das almas, né? O mito da democracia racial, né, e a resistência negra, como que está na atualidade, né? Para justificar a falta de políticas reparatórias, o Brasil criou um mito da democracia racial. A ideia de que aqui não há racismo porque todos se misturam. Essa narrativa serviu para silenciar demandas por justiça, como se a mestiçagem tivesse apagado as desigualdades. Mas os movimentos negros nunca aceitaram essa falácia. Desde os quilombos até as lutas atuais por cotas e contra a violência policial, a população negra resiste e exige reparação. A criação de políticas como as cotas raciais e o reconhecimento do racismo como problema estrutural são passos importantes, mas insuficientes diante de séculos de exclusão. Foram 300 anos, pouco mais de 300 anos de escravidão e após a sua abolição até hoje não houve esse reparo, né? Enfim, então concluímos que a abolição ainda não acabou. A Lei Áurea não foi o fim da escravidão, mas o início de um novo sistema de opressão, agora disfarçado de liberdade, bem colocado entre aspas, tá? Os afrodescendentes foram libertos sem direitos, sem reparação e sem lugar na sociedade, criando um abismo racial que o Brasil nunca se dispôs a enfrentar de verdade. A verdadeira abolição só acontecerá quando houver reparação histórica, com políticas massivas de redistribuição de renda, terra e educação, combate ao racismo estrutural, com punição efetiva à discriminação e fim da violência policial, reconhecimento de que a escravidão não foi um erro do passado, mas um sistema que moldou o Brasil até hoje. E enquanto isso não acontecer, o 13 de maio será não uma celebração, mas um lembrete de uma dívida que o Brasil ainda não pagou e ainda continua sem pagar, né? Então por isso que é importantíssimo sempre relembrar isso. Como diz o jargão em história, né? Um povo que não conhece sua história, um povo fadado a repeti-la. E essa semana, né, como foi citado no começo do podcast, né, no 13 de maio, né, foi mais um aniversário da assinatura da Lei Áurea. Lembrando que naquela época, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, foi também devido a várias pressões, aí, principalmente da Inglaterra, por causa que os produtos brasileiros saíam mais baratos por ser mão de obra escrava, e lá já era mão de obra assalariada, porque já tinha rolado, já tinha acontecido a Revolução Industrial. Então foram essas pressões externas que fizeram que o Brasil, que a princesa assinasse, né? Não foi porque ela era bonzinha, humanitária, nem nada disso. É importante relembrar isso. E hoje, até hoje, né, de certa forma, esse tipo de discussão acontece, né? A partir do momento que você exclui essas pessoas, né, os afrodescendentes, de escolas, de acessar lugares com valores no capitalismo, né? Porque no capitalismo, como nós excluímos